gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar só sobre o teatro. Em alguns vídeos eu sempre comento alguma coisa sobre o teatro, como foi pra mim entrar, mas hoje eu vou falar tudo do início ao fim. E não é uma história muito longa, sendo que eu atuo há pouco mais de 2 anos profissionalmente. Não sei se dá pra chamar de profissionalmente, porque eu comecei a ganhar dinheiro... Não, eu comecei a ganhar dinheiro desde o início. Enfim, vocês vão entender. Quando eu tinha 9 anos, eu pedi pros meus pais pra eu entrar no colégio. No teatro. Obviamente, eles me colocaram no teatro da escola. Eu achei que não tinha nem um pouco de trabalho corporal. Eu tinha 9 anos, mas eu pensei isso. Que era só uma decoreba de fala, sem nenhuma veracidade sobre o que a pessoa tava falando. E tá, eu tava ali, eu fiquei um mês. Por isso que minha mãe nunca botou fé nas coisas que eu gosto. Mas, gente, não tinha como eu continuar naquilo. No momento que eu vi que a professora me deu uma fala... Gente, eu tenho uma capacidade... Tá, não quero me achar, mas eu tenho uma capacidade incrível de decorar texto. Tipo, me dá o texto, eu fico ali, eu decoro. O personagem tinha 6 páginas, eu decorei. E eu era uma gota d'água. Cara, eu tive um... Tipo, não. Mas não foi só isso que me fez parar. Não tinha trabalho de corpo, não tinha nada. Então, o que eu fiz? Eu desisti. Além de eu ter que pagar, então o que eu fiz? Quando eu completei 10 anos, eu pensei... Vou atuar sozinha, gente. É o que restou pra mim. Eu comecei a atuar na frente do espelho. Começava a criar um personagem, eu criava um diálogo. Obviamente que a segunda fala só estava na minha mente, eu não falava ela. E eu atuava assim, eu já fiz drama sozinha, eu já chorei. Minha mãe chegou do nada e eu ficava morrendo de vergonha, porque... acontece. Minha mãe, tipo, ela falava, Ana vive falando sozinha. Eu vivia falando sozinha, mas tecnicamente eu tava falando com meus personagens, que não eram amigos imaginários, é diferente. Então, eu queria muito atuar, não tinha com quem, então o que eu fazia? Eu atuava sozinha. Geralmente na frente do espelho pra ver como era a minha reação física, se tinha coerência, se tava muito falso. Então eu fiz isso até hoje. Eu não parei. Hoje em dia eu atuo, tenho onde atuar, mas eu não consigo atuar todos os dias. Eu não tenho trabalho todos os dias, por quê? Porque eu não faço parte do Globo, entendeu? Eu não tô fazendo parte de um filme. Então eu tenho que atuar sozinha, porque assim é a vida. Então todo dia eu crio um personagem. A única diferença é que de 2 anos pra cá, eu acho que faz um pouco mais de 2 anos, eu comecei a atuar só em inglês. Porque eu gosto muito de falar inglês. Uma das ideias que eu tenho é abrir um canal em inglês, porque eu amo falar inglês, eu não tenho direito com quem falar inglês. Se eu falo no meio da rua, fica meio estranho. Claro que volta e meia eu não sei a palavra que eu quero dizer na minha mente. Então eu faço um enrolation ou procuro no Google Tradutor, que é o que a gente tem que fazer, porque dicionário é muito pesado. E foi assim, entendeu? Eu comecei a atuar, então a minha escola de teatro foi meio que uma escola da vida, assim. Eu ia assistindo personagens na TV, eu dava continuação de um filme. E eu acho muito bizarro quando eu conto isso pras pessoas, porque eu não sei se elas acham legal ou se elas acham, meu Deus, essa garota tem sérios problemas mentais. Mas eu vou ficar com a parte que elas acham legal, porque meu diretor achou legal, vou esperar que seja isso que as pessoas pensem. Eu mudei de colégio, eu tava com 14 anos pra 15, e lá tinha teatro. E era de graça, fazia parte. Mozinho, mas tipo, ai mãe, adoro quando faz isso. Obrigada! Eu perdi o fio da meada. O teatro de lá era um pouco melhor, tipo, eles faziam viagens, era tipo um investimento do colégio. Porém, como eu tava trocando de colégio, o colégio era mais difícil, minha mãe ficou tipo, ai, tu vai rodar, tu vai rodar. E ela tem uma maneira incrível de entrar na minha mente. E eu realmente achei que, tipo, se eu fizesse teatro, eu ia tomar no cu. E na verdade não, cara. Eu tirei o colégio de letra do ensino médio ou ensino médio, porque foi o ensino médio inteiro que eu fiz lá. Sei lá, era muito tranquilo pra mim. Tanto que eles faziam uma maior cabeça. Tipo, eles entraram na cabeça da minha mãe e minha mãe entrou na minha cabeça. Eles ficaram dizendo que a maioria dos alunos novos sempre rodam, lá. E daí minha mãe ficou tipo, ai filha, você tem que estudar, você não ouviu o que ele falou? No final, os alunos velhos foram os que mais rodaram e da nossa turma só rodou 4, que era tudo de aluno novo. Então, suck it. Tá, enfim, isso não vem ao caso. Passou esse tempo, eu fui pra faculdade. O que eu pensei? Quando eu entrei na faculdade, gente, eu tinha certeza do que eu queria. Na verdade, antes de entrar na faculdade, eu queria fazer teatro. Meus pais riram da minha cara e disseram, tá. Aí eu fui pra gastronomia, que não era tão diferente. Aí eu troquei no segundo dia pra nutrição, porque eu me apaixonei pela área. Eu tava decidida que eu ia fazer teatro. Eu tinha pesquisado várias escolas de teatro em Porto Alegre, e uma delas era o Tepa. Eu tinha entrado em contato com o Tepa, eu tinha decorado um monólogo que eu achava que, mesmo nunca tendo atuado na frente de ninguém, só aqueles teatros da escola que a gente preparava, que eu sempre era mais empolgada pra fazer vídeos da escola, eu amava fazer, o que dava ideia, todo mundo me odiava, mas enfim. Eu nunca tinha atuado, mas eu também achava que eu não devia começar no básico, que nem inglês, sabe? Então eu peguei e queria fazer o teste pra tentar começar num nível superior. Eu decorei todo o textinho bonitinho, só que daí, como eu tinha trocado de curso, e meu curso seria noturno, e as aulas seriam noturnas, não ia ter mais Tepa. Aí eu fiquei meio tipo, deprê forever, sabe? Tipo, não vai ter Tepa, não vai ter mais teatro, vou fazer só nutrição, eu vou entrar em depressão. Aí uma amiga minha começou a fazer teatro. Quer dizer, ela já fazia teatro no colégio. Fui falar com ela perguntando se eu podia entrar no teatro deles. Era um teatro independente, que é o Perdidos na Coxia, que eu fiz a peça 2, que tem alguns vídeos aqui no canal. Eles estavam meio assim comigo, porque eu nunca tinha atuado, eles não estavam muito assim, mas
me aceitaram. Tanto que eles ficaram meio surpresos, mas eu ainda tava bem crua, tipo, eu tinha mania de bater nos personagens. Nos personagens não, nas pessoas, né? Porque afinal, pessoas são os personagens. Que era um tique que eu tinha, que alguém tinha que me falar. E daí me falaram e eu comecei a trabalhar nisso. Depois a gente chegou com uma diretora que começou a fazer um trabalho corporal, mas eu nunca cheguei a fazer aula de teatro. Minhas aulas de teatro sempre foram atuando, tipo, enquanto eu fazia uma peça, meu diretor dizia, não, você tem que fazer isso com a sua voz, que não sei mais o quê. Então eu nunca cheguei, fui num colégio, só atuei e tudo mais, na escolinha. Eu comecei ensaiando. Agora, vó. Eu já vou, vó, eu só vou terminar. Ah, tá gravando? É! Aí foi com eles que eu comecei a atuar, com Perdidos na Coxia. A partir do Perdidos na Coxia, eu tinha colegas que conheciam esse diretor meu. E ele se interessou em mim quando um amigo meu pediu pra eu fazer um monólogo e pediu que ele dirigisse. A gente fez um monólogo, que também tá aqui no canal, com uma qualidade péssima. A gente tem vontade de gravar ele, bonitinho e tudo mais, mas isso requer tempo, recursos, e a gente tá meio que assim, ó. Eu dependo de uma pessoa, a pessoa depende de mim, então não tá rolando direito. E gostou de mim naquele momento, e foi quando ele pensou em me chamar pra essa peça que eu tô fazendo agora, que é 5 Pontos de uma Estrela Torta. Foi uma coisa que aconteceu meio que do nada, quer dizer, não foi do nada, foi acontecendo gradativamente. E eu já me sinto muito feliz, porque em pouco tempo eu consegui ir pra São Paulo atuar, que foi, tipo, uma experiência incrível. Eu não fui lá contratada, a gente não foi lá com a peça, a gente foi participar de um festival. E a gente conheceu pessoas incríveis, porque a gente ficava num alojamento, então era todo mundo dormindo junto, e todo mundo convivia junto, todo mundo almoçava, e saía, ia pro parque, e ficava trocando experiências, e era incrível, incrível. Eu queria muito poder repetir essa experiência, conviver com todos eles de novo, mas o ruim é que um é de São Paulo, o outro era do Paraná, o outro era do Rio de Janeiro. E assim, a gente era o único do Rio Grande do Sul. Mas a gente tem contato mais ou menos com todos eles. E a gente acompanha o trabalho deles pelo Facebook. O ruim do teatro é que ele convive muito com o ego. É uma coisa bem complicada assim, mas graças a Deus eu ainda não tive tantos problemas com isso. Por exemplo, uma das coisas... na peça somos 4 atores. Eu, Juliano, Bruna e Marta. A Marta é a única que é de Porto Alegre e às vezes fica bem complicado a gente ensaiar. O mais engraçado foi que a gente se conheceu só no dia da estreia. Ela ensaiava com o nosso diretor e a gente fazia parte... Eu fazia a adulta também. Eu fazia a parte dela enquanto a gente ensaiava pra orientar eles. Foi uma coisa muito engraçada quando a gente conheceu ela só no dia da estreia. E uma das coisas que ela comentou foi que ela achava muito legal que o nosso grupo não era uma competição de tipo um querer ver o outro pior. Que todo mundo tava ali competindo nos festivais, quando a gente fazia a peça toda, porque tecnicamente a gente compete entre si pelos prêmios, mas todo mundo tava ali torcendo um pelo outro. Sempre torço pela Bruna, pela Marta, pelo Juliano, pelo Maurício, porque tem prêmio de diretor e... pelo Virgílio como figurinista, mas a gente tem trocas muito interessantes e eu só que me sinto mais peixinho fora da água lá, porque eu comecei faz pouco tempo, eu não assisti tantas peças quanto eu gostaria, algumas vezes por causa de dinheiro, outras vezes porque é longe, outras vezes por preguiça, mas é mais ou menos essa minha história com o teatro. Eu sou apaixonada por isso. É isso. Se tiverem mais alguma pergunta sobre o teatro em si, deixem aqui embaixo, que sempre que eu fizer algum vídeo sobre teatro, eu vou olhar aqui e vou responder. Não esquece que eu tenho Facebook, Twitter, Instagram, Vine. E o que mais eu tenho? E eu criei um grupo no Facebook também, que não tá muito movimentado aí, mas porque tem muita gente que quer me adicionar no Face, eu prefiro separar um pouco o Face da vida, porque já tem muita gente no meu Face que eu não converso tanto por causa do teatro, então tipo, eu vou conhecendo muita gente nova. E eu prefiro ter o Face mais pra entrar em contato com meus amigos, até porque eu não uso muito o Face, geralmente eu uso mais o chat dele. Então eu adoraria se vocês entrassem no grupo pra quando quiserem falar comigo, eu vou lá, respondo, pra quando a gente combinar encontrinhos, a gente vai lá e responde, e assim vai indo uma dinâmica muito mais divertida. Então é isso, gente. Um beijo.